Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelo site da Leilosul e também pelo YouTube do canal Pecuarista. Estamos no ar com mais um De Olho no Campo. O De Olho no Campo, você sabe, é uma parceria do canal Pecuarista da Natura Friga Alimentos e a Leilosul, sempre com conteúdos bacanas e relevantes para você que quer acompanhar tudo o que está acontecendo no setor do agronegócio. Eu já te faço um convite, então, para ir até o nosso YouTube do canal Pecuarista e conferir todos os programas de Olho no Campo. Nós já falamos sobre sustentabilidade, mercado, falamos sobre grãos, armazenamento, tem muita coisa lá. Aproveita, vai no YouTube, curta, se inscreva para receber as notificações toda vez que um programa for ao ar e, lógico, comente. Tem alguma coisa, algum tema que você gostaria de saber? Deixa ali o seu comentário, a gente vai ter o maior prazer de fazer essa interação com você. E também você pode nos seguir pelo Instagram do canal Pecuarista com conteúdo. Todos os dias tem conteúdo para você na nossa rede social queridinha, o Instagram. Faça essa interação com a gente também. E lógico, também te faço convite para acessar o site do canal Pecuarista, que está aparecendo aqui embaixo, e conhecer todos os nossos conteúdos, inclusive os programas de Olho no Campo também estão lá, mas tem agenda de eventos, tem conteúdos exclusivos com os nossos colunistas, toda terça, quarta, quinta e sexta, e também as notícias, as principais notícias do agronegócio você encontra no canal Pecuarista. E por falar em colunista, em conteúdo exclusivo, hoje o nosso papo é com um dos nossos colunistas mais queridos do site Canal Pecuarista, o professor João Menezes. Ele vai bater um papo com a gente sobre nutrição animal, que é a coluna do João Menezes toda quarta-feira. Hoje você vai poder conferir a nossa entrevista. Nós vamos fazer dois programas. O primeiro a gente vai falar sobre o momento da pecuária, a importância de se investir em produtividade e depois, claro, a gente vai falar sobre suplementação animal. Então você aguarda 30 segundos, que é tempo de rodar a vinheta e a gente já volta com o professor João Menezes. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta com o nosso entrevistado, o professor João Menezes, que é nosso colunista, engenheiro agrônomo, está com a gente desde o início, uma das colunas mais queridas, da coluna Mais Arrobas, porque o professor tem um projeto, né, com Mais Arrobas. Eu queria que o senhor começasse já explicando o que é o Mais Arrobas, esse projeto. Muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo, professor. Olá, Melissa, olá a todos que estão nos assistindo e ouvindo. A ideia do Mais Arrobas é a gente melhorar a produtividade da pecuária e torná-la competitiva com as demais atividades agropecuárias. Então, qual é a ideia? É passar aos produtores, aquelas que são atuantes na atividade, para que eles consigam produzir mais arrobas por hectare, mais arrobas por animal, ou seja, melhorar a produtividade da atividade pecuária e torná-la mais competitiva com as demais atividades financeiras ou pecuária ou agrícolas, né? E na coluna, o professor escreve sobre pastagem e nutrição animal. Hoje, que serão temas, né? A pastagem e nutrição animal serão temas da nossa entrevista, mas eu queria abrir essa entrevista falando sobre o atual momento da pecuária, produtor. Como é que o senhor enxerga, qual a análise que o senhor faz desse 2023? A gente já está caminhando para o final do ano. Qual a análise que o senhor faz deste ano na pecuária? Olha, o ano de 2023 foi um ano muito difícil, tanto do ponto de vista
dos custos, que no início do ano eles estavam muito elevados, onerando muito a atividade e reduzindo a margem, né? Como também pela inversão do ciclo da pecuária, nós também tivemos um ciclo de baixa da arroba bovina. Então, o que aconteceu? Foi um momento muito difícil em que os custos subiram e os preços caíram. Então, a margem de muitos pecuaristas se tornou pequena ou, em alguns casos, até negativa. Então, o ano de 2023 começou muito difícil para a pecuária. Redução de investimentos, corte de custos, foi um ano muito difícil. Agora, no segundo semestre, as coisas, vamos dizer assim, não é que melhoraram, ficaram menos ruins, porque os custos diminuíram um pouco e e o preço subiu um pouco. Então, a gente tem uma situação hoje de equilíbrio. Aquelas atividades, aquelas propriedades que o produtor é um bom manejador de custo, que ele utiliza bem as suas pastagens e faz uma suplementação adequada. Muitas vezes o produtor fornece alimento ao animal, mas não é o que traz o melhor relação benefício-custo. Então, essas propriedades melhor administradas já estão conseguindo inverter e voltar a ter lucro novamente. Então, 2023 começou muito ruim, vai terminar não bom, mas, vamos dizer assim, numa situação melhor, e esperamos para 2024, com a virada do ciclo, que provavelmente 2024, 2025, as coisas comecem a melhorar e o produtor volta a ter uma boa rentabilidade na sua atividade. Era isso que eu ia comentar com o senhor, né? O 2024 está aí batendo a porta, né? E esperamos, então, o produtor ele pode vislumbrar um cenário melhor, pelo menos melhor do que 2023. Mas, para isso, professor, é importante saber investir em produtividade, né? E é importante também fazer um bom manejo bem conduzido, né, o professor? Exatamente, principalmente nesses momentos de margem apertada, de situação difícil, o produtor ele tem que ter consciência que a arroba de boi barata é a arroba de boi produzida em pastagem. As estratégias de suplementação, confinamento, são para que o produtor consiga produzir mais animais de pasto. Então, ele vai produzir mais animais baratos, com uma estratégia de suplementação, ou para ele resolver o problema da seca, ou para ele aumentar a rapidez com que ele leva esses animais ao abate ou à reprodução. Mas ele tem que ter consciência que a pecuária rentável passa por pastagens de boa qualidade, bem produtivas e bem manejadas. Então, dos assuntos que a gente gosta de falar muito na coluna é sobre isso. Como que o produtor deve operar, como que ele deve conduzir a sua propriedade para ter pastagens produtivas e bem manejadas. Ainda mais, eu complemento, eu sei que o senhor vai responder essa pergunta, né? Foi uma pergunta retórica, o senhor vai respondê-la, mas eu gostaria de complementar. Como que o produtor faz esse manejo, se prepara em tempos tão adversos? Porque antes a gente tinha os períodos muito bem marcados, época das águas e época das secas. Hoje a gente não tem mais, né? O clima, a gente tem uma diversidade climática muito grande e não, às vezes não é como o produtor, como o pecuarista espera. O manejo, ele se prepara para um tipo de manejo, porém o clima não contribui. Então, professor, como ele consegue fazer esse manejo em tempos tão adversos? Veja bem, a agropecuária ela é uma indústria a céu aberto. Então, o produtor ele tem que estar preparado para as intempéries que acontecem. Às vezes, por mais preparado que ele esteja, ele ainda não consegue, vamos dizer assim, conseguir diminuir todas as dificuldades que o clima proporciona à sua atividade. Veja bem, nós passamos uma seca, que esse ano choveu até
vamos dizer assim, mais do que o normal, assim, relacionado aos 2 últimos anos, que foram bem difíceis. Porém, agora estamos na entrada da época das chuvas e as chuvas estão atrasadas e irregulares. Tem produtores que na sua propriedade já choveu um pouco mais, os pastos já rebrotaram, ele já está conseguindo manejar adequadamente seus pastos, e tem outros produtores que não estão conseguindo isso, porque a quantidade de chuva na sua propriedade ainda é pequena. Então, qual é a estratégia para que o produtor consiga conviver com essas intempéries? Pasto bom são os primeiros a rebrotarem, são os primeiros a ter uma boa oferta de forragem. Então, quando o produtor maneja corretamente as suas pastagens, ele tem uma estratégia de recuperação da fertilidade do solo, maneja na altura correta, proporciona uma condição adequada à planta forrageira, o que acontece no início das chuvas? As suas pastagens recuperam mais rápido e mais cedo ele já tem uma boa oferta de forragem e não precisa deteriorar as pastagens com pastejo excessivo que poderiam prejudicar, inclusive, a longevidade do seu pasto. Então, vejam bem, é uma engrenagem que ela está sempre bem azeitada. O produtor tem que ter um bom manejo, ele tem que formar bem as suas pastagens, manejá-las bem para entrar na seca com uma boa oferta de forragem, ter uma estratégia para a época da seca que dure todo o período de escassez de forragem e um pouquinho mais. Então, por exemplo, se o produtor tem como reserva para a seca, por exemplo, o tema da coluna dessa semana é silagem de girassol. Ele fez lá uma produção de silagem para seca, para alimentar os animais. Então, ele não pode produzir silagem somente para aquele período da seca. Ele tem que ter uma sobra para que, no início das águas, ele também consiga alimentar os animais para permitir a recuperação das pastagens. Então, é uma estratégia contínua de produção de pastagem e produção de volumoso para seca, que o produtor tem que harmonizar isso, e quanto melhor ele administra isso, menos ele vai sofrer com as intempéries climáticas. E também acho que entra um fator muito importante, que é o custo, né, professor? Essa gestão bem feita passa por essa gestão do manejo, mas também por uma gestão de custo, que hoje, numa época em que nós estamos com adversidades, né, do clima tão maluco, se a gente pode colocar dessa maneira, né? É importante que ele tenha uma gestão inteligente no caixa da empresa para ele não ficar no prejuízo. Exato. Não, a gestão de custo é muito importante. A pecuária, independente do ciclo, de qualquer situação, ela é uma atividade em que a margem é baixa. Então, se dá melhor aquele produtor que tem uma boa administração dos custos. Por quê? Quando está bom, todo mundo ganha dinheiro. Mas quando a margem diminui, só ganha dinheiro aqueles que têm uma boa administração de custo. Então, ele consegue produzir barato mesmo em situações difíceis. E aí ele consegue ter margem e sobreviver para o período seguinte, que vai ser bom. Olha como é interessante. Quando nós temos eu defino como teoria da média. Muitos produtores querem ser melhor que o vizinho, mas eu acho que o produtor ele não tem que ser melhor que o seu vizinho, tem até que ajudar o seu vizinho. Ele tem que ser melhor que a média. Quando a situação está ruim, o que acontece? Aquele produtor que está abaixo da média em termos de produtividade, rentabilidade por área, ele sai da atividade. Como ele sai da atividade, falta produto. No momento seguinte, há um aumento do preço do produto, mas só vai poder aproveitar esse aumento do preço quem ficou na atividade. Se você saiu na baixa, você não vai aproveitar o momento seguinte de alta, que vai ser um momento em que a rentabilidade aumenta e o produtor pode melhorar a sua propriedade, fazer investimentos. Então, a gente tem que estar sempre melhor que a média. E aí a gente consegue se manter na atividade
consegue manter a rentabilidade e consegue aproveitar os bons momentos do ciclo da pecuária. Como a carne, o bezerro são commodities, sempre tem uma época que o preço é melhor e uma época que o preço é pior. Na época que o preço é pior, se você tem uma boa administração de custo, você consegue sobreviver. E na época que o preço está bom, você tem uma margem melhor e consegue melhores resultados. Mas eu acho que não tem nada mais triste do que ver uma pessoa saindo, né, da atividade, um produtor, seja ele qual for. Acho que é um momento muito triste, assim, quando a gente fala, estou saindo porque eu não consigo me manter na atividade, né, professor? Exatamente, é uma coisa muito triste. E mesmo porque a pecuária, além de ser uma atividade econômica, remunera bem o empresário que toca bem o negócio, ela também tem uma questão de paixão, né? É difícil você ver um criador que não fica contente vendo um bezerro que ele desmamava antigamente com 160 quilos e agora ele desmama com 220, 240 quilos. É difícil você ver um recreador, um invernista, que antigamente abatia um animal com 4, 5 anos e não fica contente de ver esse mesmo animal indo para o abate mais pesado com menos de 2 anos de idade. Isso são investimentos em tecnologia, em gestão que o produtor fez para melhorar a sua atividade. E aí ele tem que abandonar tudo isso, porque passa por um momento de crise que o setor realmente, nesse último ano, de julho de 2022 a agosto de 2023, foi realmente muito difícil, foi um período de margem negativa. Então, aquele produtor que não tem um bom caixa, uma boa gestão, uma gordurinha para queimar, ele realmente passou dificuldade, muitos tiveram que sair da atividade. E tem assim como todas as commodities têm o seu momento, nós estamos passando por um momento muito positivo, tanto para a cana-de-açúcar quanto para a madeira, né? A celulose. Então, essas atividades estão muito competitivas e estão tomando áreas de pecuária para expandir os seus negócios. Então, é muito triste ver que muitos produtores estão tendo que abandonar a atividade porque essas outras atividades passaram a ser mais rentáveis, né? É muito triste. E o senhor me falando disso, até faço, tomo a liberdade de trazer uma outra lembrança que eu tenho. Eu sou aqui da região de São José do Rio Preto, e aqui sempre foi uma região muito rica, né, conhecida pela laranja, né, aqui até Bebedouro, e com o passar do tempo a gente viu justamente essa troca, assim, né, de muitos produtores saírem citricultores saírem da atividade e dar o espaço para a cana, né, o professor? Então, a cana-de-açúcar, assim, pelo bem ou pelo mal, ela é um setor extremamente competitivo, é um Sim. setor muito profissional, muito competitivo. Então, as outras atividades só conseguem competir com a cana-de-açúcar se o produtor também se profissionalizar. Um pecuarista que é profissionalizado, que investe em produtividade, ele consegue competir com a rentabilidade da cana. Mas a Bacana. pecuária extensiva, aquele produtor que não investe em pastagem, não tem uma boa estratégia de redução da idade de abate, as fêmeas parem muito tarde, essas atividades, a rentabilidade, apesar de positiva, é muito baixa por área. E aí ele não consegue competir com a cana-de-açúcar. Professor, e como a gente está falando sobre manejo, eu gostaria que o senhor falasse sobre a produtividade de capim como indicação de arroba mais barata. Pode ser uma estratégia? Ele é uma estratégia bem-vinda nesse momento, professor? Sim, a boa produtividade de uma propriedade começa da escolha dos capins. Então, veja bem, eu defendo uma estratégia que o produtor tem que ter na sua propriedade pelo menos 3 tipos de capim. Uma espécie ou cultivar que a gente fala assim, aguenta desaforo,
que é, por exemplo, a Braquiária humidícola, tanto a comum como a laneiro, que é a Dictioneura, ou a Braquiária decumbens, que são capins que toleram erros de manejo, excesso de taxa de lotação, elas conseguem se recuperar rapidamente. Então, naquele momento que o produtor tem uma alta taxa de lotação na propriedade, ele exige muito das suas espécies forrageiras, esses capins toleram mais um pastejo mais baixo, vamos dizer assim, uma judiação maior. E ele tem que ter também na propriedade capins de alta produtividade, para que ele aproveite o verão e a época das águas. Então, ele vai ter lá capins como os pânicos, Tanzânia, Mombaça, Zuri, ou mesmo a Braquiária brisanta Charaés, que são capins de altíssima produtividade no verão, tem uma rápida oferta de forragem e o produtor pode trabalhar com altas taxas de lotação no verão, aproveitando as boas condições climáticas. Quando nós vamos entrando para a época da seca, vai diminuindo a produtividade dessas espécies e eu preciso ter alguma reserva forrageira para a época da seca. E os capins que melhor se prestam a isso são as braquiárias brisantes, como a marandu ou a piatã. Então, o produtor também tem uma parte da propriedade com esses capins que ele reserva para a época da seca, pode fazer um pastejo diferido para que durante o período de ausência de chuvas, ele também tem uma boa oferta de forragem na propriedade. Então, nós temos, graças a um bom trabalho da Embrapa, várias espécies que se adequam bem a essas diferentes condições. E o produtor pode ter produtividade de capim o ano inteiro na propriedade. É lógico que uma estratégia de suplementação ajuda, mas ele tendo pelo menos 3 tipos de capim na propriedade, ele consegue ter uma alta produtividade por área a baixo custo, já que as pastagens são a forma mais barata de se produzir carne e leite. E o senhor falou estratégia de suplementação. Esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, porque como eu havia comentado, nós faremos 2 programas com o professor, porque esse assunto é muito interessante, ele é de extrema importância, então esse é o nosso próximo tema, o tema para o nosso próximo programa, e a gente se vê na próxima semana com o tema de suplementação com o professor João Menezes. Professor, por enquanto, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê na semana que vem com um programa sobre suplementação. Eu que agradeço e até a semana que vem com todos. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada e ótimos negócios. Até mais! De olho no campo. Oferecimento Natura Frig.